Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre economia na Primeira República. Antes de começar o vídeo eu quero lembrar vocês que vocês são convidados a se inscrever no canal. E eu também vou deixar uns links de livros na descrição. Se vocês comprarem por esses links, vocês ajudam a manter os nossos projetos. A Primeira República também é conhecida como República Velha por quem fez a Revolução de 1930, assim como ela é caracterizada também como República do Café com Leite, por causa da predominância no poder de São Paulo, Minas Gerais, predominância econômica, política, o que não explica tudo, que a gente tem a participação de outros estados na política, na economia, inclusive com as economias regionais, com outros produtos, como eu vou falar nesse vídeo para vocês, mas no geral a gente tem o domínio das oligarquias, com uma ação fundamental dos coronéis, como eu falei em outro vídeo aqui do canal, assim como é um período de mudanças, quando o Brasil deixou de ser em 1889 uma monarquia e se transformou numa república que nasceu quase ao mesmo tempo da libertação dos escravos, que aconteceu em maio de 1888, o que vai afetar a economia brasileira, o que vai afetar a sociedade de maneira geral, tanto nas grandes cidades quanto no espalhamento dessa ex-população escrava que vai sendo inserida ou não inserida, de forma adequada na sociedade. A gente tem também, ainda que timidamente, um avanço da industrialização brasileira nesse período, cujo processo já vinha desde a metade do século XIX, mas que vai avançando ao longo da Primeira República. Mas também, como a gente já falou, é um período de continuidade da predominância do café como grande produto brasileiro nas exportações, como o grande produto que gera rendas para o Brasil. Assim como também é um período pouco democrático, onde o voto é mais figurativo, é mais simbólico do que representativo de verdade, do que real, do que decisivo. Havia fraude, havia controle do eleitorado e a vontade das oligarquias dominantes nas determinadas regiões do Brasil era o que ditava o resultado da eleição, afinal de contas. Em termos econômicos, o Brasil seguia sendo um país basicamente agrário exportador, que significa que o Brasil produz produtos agrícolas e vive da exportação desses produtos. Portanto, o Brasil dependia do mercado externo, o Brasil dependia do que acontecia na zona internacional de comércio. Portanto, os eventos internacionais, as crises, tudo que acontecia fora do país afetava a economia brasileira. Afetava o mercado, afetava os preços dos produtos, dos poucos produtos que o Brasil exportava. E como eu falei, o café era o grande gerador de renda nacional, era o principal produto, era aquilo que movia a economia em certo sentido e que ditava muitas das regras, inclusive influenciava as decisões políticas dos governos. A política econômica dos governos federais, especialmente, mas dos estaduais, também tinham no café, pelo menos as regiões que produziam café, evidentemente, tinham no café uma referência obrigatória. Mas claro, como eu falei também, o café não é o único produto brasileiro. Na lista a gente tinha a borracha, que teve o seu momento de auge, especialmente no final do século XIX e começo do século XX, assim como a gente tinha o açúcar também, que foi com o tempo se voltando para o mercado interno brasileiro, mas que ainda participava das exportações, assim como outros produtos constavam na lista, como o cacau, como o fumo, a erva mate, que era importante para os estados sulinos e também para Mato Grosso. Isso só para a gente citar os principais produtos, aqueles que eram mais significativos na pauta de exportações brasileiras. Cada um deles era importante para determinadas regiões e disputavam posições nas exportações nacionais. O certo é que a economia brasileira ela se voltava para a exportação, ela vivia das exportações em sua grande maioria, mas ela já vinha também gerando uma transformação, ou ela vinha passando por uma transformação, se voltando em parte para o seu mercado interno, ou construindo um mercado interno já no fim do Império e ao longo, nas primeiras décadas da Primeira República. O mercado interno que foi ganhando importância com a libertação dos escravos e também com a vinda de imigrantes europeus e asiáticos, no caso dos japoneses. Isso também porque desde o final do século XIX é uma maior circulação de moeda. Você liberta os escravos, você precisa gerar um número maior de moeda para pagar esses ex-escravos, assim como você precisa também pagar os imigrantes que vêm para o Brasil e de alguma forma recebem alguma coisa. E nesse sentido de construção ou de aumento do mercado interno brasileiro, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a gente tem outros eventos internacionais e nacionais que vão contribuindo para formar esse mercado interno, que vão intensificando a produção, especialmente de produtos agrícolas, para suprir o mercado interno brasileiro que comprava coisas de fora
fora também, antes da Primeira Guerra, antes de outros eventos, antes da construção desse mercado interno, comprava comida de fora também. E mais uma vez, a economia cafeira vai contribuir para isso também, porque é um desdobramento da economia cafeira, pelo menos nas zonas de produção do café, a construção desse mercado interno que vai gerando rendas e ao mesmo tempo vai possibilitando que as pessoas envolvidas nesse mercado do café, que estão em volta do café, que constroem um chamado complexo cafeeiro, né? Porque são produtos auxiliares, o transporte, a geração de renda em outros setores que são auxiliares da economia cafeeira, tudo isso vai favorecendo a construção de um mercado interno, de consumidores, principalmente de roupas, principalmente de comida. Portanto, isso vai gerando uma urbanização também. E nesse processo de urbanização, a gente vai tendo a geração de indústrias no mercado interno, a geração de indústrias brasileiras. Nesse sentido, urbanização e industrialização, a dimensão disso vai permitindo um certo grau de integração na República Velha, ou na Primeira República. No caso da agricultura, por exemplo, a construção dessa urbanização, né, o desenvolvimento dessa urbanização e a construção, a instalação de fábricas no Brasil, vai gerando uma demanda de alimentos que, por sua vez, é suprida pela agricultura brasileira, que vai redirecionando uma parte da sua produção que antes era exportada para o mercado interno. Produção que vai ser usada tanto como alimento propriamente, quanto como matéria-prima. Além, claro, do surgimento da indústria, né, que segundo o historiador Flávio Sais e outros economistas, como Wilson Suzigan, Wilson Cano também, vão dizer que a transformação mais importante desse período é justamente o desenvolvimento da indústria brasileira. E na onda dessa industrialização vai se formando a classe operária, uma classe que procuraria se mobilizar, seja através de sindicatos, seja através de greves, uma classe operária a princípio de caráter anarquista e a partir da década de 1920 fortemente influenciada pelo Partido Comunista. Esses operários excluídos do processo político vão procurar se mobilizar contra os problemas do mundo do trabalho e também pela falta de direitos, que na época eram muito poucos direitos que os trabalhadores da cidade, muito menos os do campo, tinham. E sobre as formas de trabalho, vale dizer que os trabalhadores das fábricas recebiam salário, ao contrário de outros, por exemplo, os imigrantes que vinham para a zona rural trabalhar nos cafezais, por exemplo, esses em grandes levas que vinham desde a segunda metade do século XIX, eles trabalhavam em regime de colonato, principalmente. Diferente dos escravos e ex-escravos, eles recebiam alguma coisa. Eles recebiam pagamento, mas esse pagamento era feito no regime de colonato, o que se dava através da meação, através das parcerias e outras formas de pagamento. Somados aos imigrantes europeus e japoneses, a gente vai ter a migração interna brasileira das regiões empobrecidas, como é o caso do Nordeste, especialmente a partir das primeiras décadas do século XX, que vão em direção dos centros dinâmicos do Brasil naquele período, que era São Paulo, que era o Rio de Janeiro. Finalmente, mas não menos importante, a gente tem os ex-escravos que ficaram marginalizados na sociedade, que tiveram pouca atenção do Estado, ao contrário dos imigrantes, que vão morar nas periferias, que vão formando as favelas, especialmente no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo e outros lugares. São essas pessoas que são mão de obra não especializada no Brasil naquele momento, que não tem atenção, que não tem educação formal em sua maioria, que vivem de empregos ocasionais, que vivem também dos trabalhos mais penosos. E aí vale dizer mais uma vez que a industrialização brasileira desse período ela está muito ligada à economia cafeeira, à renda que é gerada na economia cafeeira, o capital acumulado na economia cafeeira. E nesse sentido a gente poderia dizer também que a gente tem uma industrialização retardatária, ou seja, ela não segue a ordem como geralmente aconteceria na Europa, no caso da Inglaterra especialmente, mas no caso do Brasil ela pula etapa, ela não segue a sequência como o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Na segunda metade do século XIX existem pequenas fábricas, mas elas vão sendo substituídas com o tempo por fábricas maiores. Já a partir do início da República isso vai se tornando a predominância. E dada a característica do Brasil, a gente tem muitas fábricas de bens de consumo, ou seja, roupas, calçados, enfim, comida. É isso que predomina, ao mesmo tempo que a gente tem muito poucas fábricas de meios de produção, ou seja, bens de capital, bens intermediários, ou seja, para quem não entende dessa terminologia, a gente tem muito poucas fábricas de máquinas e de suplemento para outras fábricas. O que nós temos por aqui são fábricas, predominantemente fábricas de bens de consumo, como eu falei, roupas, calçados, comida e etc. É isso que caracteriza a indústria brasileira na Primeira República. E o empresário industrial, segundo Warren Dean, ele teria sua origem no próprio fazendeiro
fazendeiro de café e também no imigrante. E aí a gente teria os exemplos máximos, né, que a gente partiria de São Paulo e outras regiões, do Antônio da Silva Prado, do Francisco Matarazzo. Claro que mudanças nesse processo vão acontecendo, sendo influenciadas por eventos internacionais e também eventos internos no Brasil. A gente já tem a influência de uma grande depressão lá no final do século XIX, uma depressão internacional. A gente tem depois a crise do encilhamento no Brasil. A gente teria depois a Primeira Guerra Mundial, a gente teria a crise de 1929 finalmente. E dentro do Brasil a gente teria movimentos como o movimento tenentista. A gente teria o enfraquecimento e a quebra do acordo da política do café com leite já no final da República Velha. E nesse processo a gente teria, evidentemente, o movimento aliancista que se formou em torno de Getúlio Vargas. Na economia, especialmente, o café vai vivendo à base de políticas de valorização feitas pelo governo federal e pelos governos estaduais. Políticas de valorização que vão mostrando depois, ao longo do tempo, as suas fraquezas, dado o grande aumento da produção, aumento constante da produção, portanto gerando uma superprodução, ao mesmo tempo que isso não é acompanhado pelo aumento da demanda por café. Somado a isso, a gente vai ter, evidentemente, a crise de 1929, que vai ser fundamental para a mudança, para a virada no processo, que vai afetar evidentemente o mercado norte-americano, o grande comprador de café do Brasil, que vai gerar crise em termos de preço, que vai gerar evidentemente uma redução das compras, que vai gerar finalmente uma dificuldade de empréstimos para fazer a política de valorização do café. E nesse sentido, outras economias também vão sendo afetadas, como por exemplo o caso da erva mate. Um produto importantíssimo para o sul do Brasil, como eu falei, para Mato Grosso, que vai sofrer também nesse processo de intensificação da crise econômica mundial, mas não só por isso, mas também por outros fatores que eu tratei aqui em outro vídeo, quando eu falei sobre a história da erva mate propriamente. O certo é que a Primeira República ela termina com crises políticas, sociais, econômicas, tudo isso se somando, o que vai culminar com a Revolução de 1930, que vai alterar o jogo político, assim como a fisionomia da economia brasileira, e vai colocar o Getúlio Vargas, evidentemente, no poder. Vai começar o que a gente conhece como Era Vargas, como eu falei em outro vídeo aqui do canal também. E nessa nova fase a gente teria o populismo, a gente teria o desenvolvimento da indústria brasileira, a gente teria também a intervenção na economia, na política, na sociedade de maneira geral, feita pelo governo. Ou seja, a partir de 1930 a gente teria uma nova fase que caracterizaria o processo anterior, o período anterior, como República Velha. E, portanto, se caracterizaria como uma coisa nova. Mas isso vocês podem ver em outros vídeos do canal, quando eu falei sobre a Era Vargas, quando eu falei sobre a Revolução de 1930, propriamente dita. Mas por enquanto é isso. Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo. A gente se vê no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.